aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. No vídeo de hoje a gente vai trazer então uma análise sobre a construção do túnel, né, que algumas pessoas conhecem como horn, na frente da caixa de grave. Eu quero aproveitar a oportunidade que a gente está testando o novo Triton, o New Shiver de 15 polegadas. A Triton fez contato com a gente para mandar os produtos para a gente fazer uma análise e mandar um retorno para eles. E eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer o Sandro, que disponibilizou o lugar para a gente fazer esses testes, né? O Sandro, que é representante da Triton aqui no Nordeste. E já que a gente estava fazendo o teste desse produto, eu pedi para fazer a caixa 1501 original lá do Euclides de Fortaleza, né? E pedi para fazer uma cinta, como você pode ver ao redor da caixa. A ideia é que eu use essa cinta basicamente como uma gaveta, né? Para que eu possa aumentar e diminuir esse túnel, né? Essa horn na frente da caixa e poder fazer a avaliação do que muda no comportamento. Eu já havia feito essa análise no passado, mas eu quis registrar tudo para poder trazer essa informação aqui para você. E a ideia é mostrar quais são as variações, o que acontece com o resultado final do sistema e poder mostrar para você como você pode basicamente dimensionar isso aí no seu projeto. E para fazer esse teste, a primeira coisa que eu avaliei foi a impedância do falante dentro da caixa acústica. O que acontece? O falante, originalmente, ele tem a curva de impedância, ele tem a impedância nominal dele, ou seja, um falante de 4 ohms, 8 ohms, que é aquilo que o fabricante sugere, né? Sobre a impedância nominal, a impedância média do falante. O que acontece é que o falante ele tem uma variação da curva de impedância que ela muda de acordo com a frequência. E quando você coloca o alto-falante dentro da caixa acústica, essa curva muda ainda mais, certo? Então, ou seja, ele deixa, de uma certa forma, de ser um falante de 4 ohms ou 8 ohms. Por que isso acontece? Ó, se você ver nessa resposta aqui, essa resposta é a do falante dentro da caixa original 1501 do Euclides. Então note, ó, que eu tenho aqui no lado esquerdo uma escala ômica, né, de ohms, e eu tenho embaixo uma de frequência, que nesse caso aí está indo de 10 a 1000 Hz. Então percebe que eu tenho, ó, o primeiro pico, que está ali entre 20 e 30 Hz, eu tenho um vale, depois eu tenho mais um pico e depois eu tenho mais um outro vale. Nota que ali em 25 Hz subiu um pico, depois um vale, depois subiu um pico de novo em 70 Hz, desceu. Por quê? Porque o falante ele tem uma variação da impedância de acordo com a frequência. Então, cada frequência tem uma variação de impedância. Isso acontece porque, neste caso específico, eu tenho um falante que ele é um ressonador, ele é ressonante, então ele explode o pico de impedância, ele aumenta a impedância do falante. E depois eu tenho o próprio duto da caixa, que também é um ressonador, que também sobe um pico. O vale, né, o meio entre esses dois picos, é a sintonia da caixa acústica. Então, voltando aqui para esse gráfico, você pode ver, ó, que eu tenho esses dois picos, então acontecendo em 25 e ao redor de 70 Hz, eu tenho um vale que está acontecendo ali nos arredores de 40 Hz, indicando então que essa caixa 1501 que a gente tem aqui, ela está sintonizada nos arredores dos 40 Hz. O que acontece é que nota que eu tenho uma outra câmara ressonante, que é onde fica o conjunto magnético, né? O falante fica virado para trás e ali onde está o conjunto magnético é uma outra câmara ressonante, que deveria subir mais um pico na curva de impedância, né? Aqui nessa curva a gente tem acontecendo ali uma variação próxima dos 130 Hz, mais ou menos, aquela variaçãozinha quer dizer que está tentando subir um pico ali. Uma caixa bem de pés de sexta ordem, ou seja, que é uma caixa que tem duas câmaras ressonantes, dois dutos, e o falante fica posicionado no meio dessa caixa, ela deveria ter 3 picos, que é basicamente uma característica que essa caixa deveria ter. Ela tem 3 picos, que é a ressonância de uma frente, a ressonância do fundo e a ressonância do falante. Aqui você vê que não tem exatamente esse outro pico, porque a câmera é relativamente pequena e não faz esse pico subir. O que acontece é que quando eu fui aumentando a horn, quando eu fui trazendo para fora essa cinta que a gente fez, esse pico foi mudando. Então dá uma olhada aqui agora, ó, que nesse gráfico ela já está com 10 centímetros. Eu tenho 10 centímetros de RO e percebe que ali na região dos 130 Hz, mais ou menos, está subindo o pico. Olha quando eu coloco com 20 centímetros, ó, percebe que esse pico fica mais aparente e em contrapartida o pico lá nos 70 Hz começou a baixar. Já quando eu coloquei com 35 centímetros, ó, o pico baixou ainda mais, foi lá para perto dos 65 Hz e começou a subir um outro pico lá nos arredores dos 120. Então fica claro pra gente que esse crescimento da horn, né, quando eu começo a crescer a corneta na frente do falante, eu começo a realmente subir aquele outro pico, mas se você perceber na imagem novamente, note que numa forma global a impedância subiu toda. Então, ó, entre o pico de 65 Hz e 120 Hz, olha como a impedância subiu e ela está passando exatamente em 2 ohms, enquanto lá embaixo nos 40 Hz ela já está quase lá perto de 1 ohm. Então nota que eu mudo um pouco da altura da impedância, né? Então aqui para 4 falantes de 4 ohms, que deveria estar dando 1 ohm, na verdade lá está dando 2 ohms. Então a impedância está subindo e quando a impedância sobe, basicamente o meu alto-falante consome menos potência. Na verdade ele consome menos corrente do amplificador
amplificador, que por consequência é menos potência. Então, quanto mais baixa a impedância, maior é o consumo de corrente, maior é a potência. Quanto mais alta a impedância, menor é o consumo de corrente, menor é a potência também. Então, o que está acontecendo é que quando eu fui crescendo essa horn, eu fui aumentando ela para 35 centímetros, a curva de impedância ali nos arredores dos 100 Hz começou a subir, o que faz com que o falante toque um pouco menos na região de alta frequência. Essa mudança é muito perceptível lá na curva de resposta do falante. Então, o que é que eu fiz? Eu tracei 4 curvas de respostas, que seria essas respostas que você está vendo agora aqui na tela, ó. Essa resposta em laranja é a caixa 1501 original sem nenhum horn aplicado. Então percebe que na baixa frequência ela não tem muito ganho, é baixo, mas olha lá na região perto dos 200 Hz, como ela é um pouco mais expressiva em relação às outras curvas. Ó. A amarela já é com 10 centímetros, a verde com 20 centímetros e a branca com 35 centímetros. Então, a branca, com 35 centímetros, ele ganhou consideravelmente ali na região dos 70 Hz, enche bastante a região dos 70 Hz, mas em contrapartida, se você for olhar lá nos 160, 180, olha como cai consideravelmente a resposta. Ela caiu muito em relação à curva laranja, que é ela sem horn. Aqui vira uma gangorra, né? Quando você coloca a horn com 35 centímetros na frente da caixa, ela está encorpando a região dos 70 Hz, está crescendo o sub do sistema, mas em contrapartida está perdendo a região de alta frequência, estou caindo. Então, ou seja, a alta do grave, o ataque, né, que algumas pessoas chamam, está sendo perdido, né? Está caindo justamente porque como a impedância subiu, consumiu menos potência do amplificador e por consequência ele acaba falando menos ali na alta frequência. Já à medida que eu fui diminuindo a horn, eu fui perdendo o sub, mas eu fui ganhando no ataque, né? Algumas pessoas conhecem como ataque. Essa região ali entre 100 e 200 Hz, ele vai crescendo e vai aumentando justamente porque como a curva de impedância tende a ir diminuindo, ele vai consumir mais corrente do amplificador e vai tocar um pouco mais lá naquela região de alta. Então isso vira uma gangorra. Agora beleza, você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, Renan, como é que eu defino a horn para o meu sistema? O que acontece é, se você tem um sistema, tem um paredão pequeno, que nem a gente está testando aqui, com 4 graves, por exemplo, é legal que esse sistema desça um pouco mais. Eu tenho pouca área de cone e, por consequência, é interessante que eu use uma horn um pouco mais comprida, basicamente aí com 30, 35 centímetros. Nesse caso específico que a gente está testando, né? Isso muda de acordo com cada um projeto. Entre 30 e 35 centímetros, ela vai encorpar na baixa, mas vai perder na alta. Só que, qual é a parte ruim? E isso é interessante se você usa um falante de médio grave que ele possa descer um pouco mais. Ele venha mais expressivo ali perto dos 150 Hz, que seria um falante, por exemplo, de 12 polegadas. Ele tende a ser mais expressivo na parte mais baixa do médio grave. Agora, se, por exemplo, você está usando muito falante, vai construir um paredão grande, né? 40, 50 falantes no grave, naturalmente, pelo acoplamento, ele já ganha um pouco dessa baixa. Então, não faz muito sentido eu ter um túnel muito grande, porque ele vai matar lá na alta, vai crescer muita baixa, e eu vou ter problema de acoplamento com o meu médio, porque eu vou ter pouca energia. O meu grave não vai subir tanto para ir buscar o médio. Estou desenvolvendo um projeto, por exemplo, para o pessoal lá da Carreta Exibida, e lá a gente quer usar médio de 10 polegadas selado, né? A gente vai usar o Triton de 10 polegadas selado, então é natural que ele vai ganhar aceleração, vai melhorar a pronúncia da resposta na alta, mas não vai descer tanto. Então eu preciso que o meu grave suba muito. Se eu construo uma horn muito grande, esse grave vai descer, mas não vai subir e vai ficar um buraco, né? Vai ter um problema de transição entre o grave e o médio grave. Como lá serão 48 falantes, eu posso usar uma horn um pouco menor, com 10, 20 centímetros, porque ele desce em função do acoplamento, não é a horn que vai ajudar a descer, e ele continua ganhando a alta para melhorar o acoplamento com 10 polegadas. Um cuidado que eu quero que você perceba é, a caixa Euclides 1501 está sintonizada em 40 Hz, e na grande maioria das vezes a gente coloca um high pass em 50 Hz, fazendo com que o duto não contribua tanto assim com a resposta de baixa frequência, então você acaba precisando de uma certa forma do túnel para engordar essas baixas frequências caso você use pouca quantidade. Mas lembre-se que isso é uma gangorra, você acaba perdendo um pouco lá de alta. Avalie o que é melhor para o seu sistema, se é melhor você ganhar em baixa, mesmo perdendo a alta, perdendo o ataque, ou se você sacrifica um pouco do sub, o que a grande maioria dos caras que tem som automotivo tende a sacrificar um pouco do sub para ganhar mais o ataque, porque ele é mais expressivo. E o fato de você colocar uma horn, ele permite com que o som vá um pouco mais longe, porque você condiciona essa energia de baixa frequência para ir mais longe. Mas em contrapartida, atrapalha na alta, então ela um pouco mais curta melhora na alta, mesmo que você não condicione tanta baixa. Então tenha cuidado na hora de decidir se vai colocar longa para ter baixa ou se vai botar curta para ter um pouco mais de alta. Quero aproveitar a oportunidade também para dizer que
Próximo final de semana, no dia 29, 30 e 31, nós vamos estar em Minas Gerais, Monsenhor Paulo, para um treinamento presencial do projeto Estudo do Áudio. E no dia 22 de abril, se organiza que a gente vai ter um curso completo do projeto Estudo do Áudio online, 100% online, você pode assistir aí no conforto da sua casa. Nós estamos gravando diversos vídeos aí com materiais, explicando detalhadamente tudo que eu falei aqui, não só nesse vídeo, mas o objetivo lá do treinamento online é a gente falar da bateria até os seus ouvidos, né? A gente está dividindo em 8 módulos o treinamento. O primeiro módulo fala de toda a parte elétrica, você vai aprender a usar os instrumentos, multímetro, alicate amperímetro, osciloscópio, como definir o banco de bateria, como fazer o carregamento, fazer um sistema de alta voltagem, como a gente está fazendo aqui no fundo, por exemplo. Você também vai aprender no segundo módulo sobre os periféricos, que a gente fala sobre estrutura de ganho, roteamento de canais, amplificador, medição de potência na saída do amplificador. Tem o terceiro módulo falando sobre alto-falantes, que eu mostro para você sobre a variação dinâmica, como define a impedância real do falante, qual é a potência que você pode aplicar, com quantos volts você pode ir até o alto-falante. No quarto módulo a gente fala sobre os diversos tipos de caixa acústica que a gente tem, quais são as mudanças que a caixa acústica proporciona para o sistema e as alterações com o alto-falante utilizado, porque no próximo módulo a gente fala então sobre os arranjos, como melhora o arranjo do seu sistema de som para evitar o máximo possível de cancelamento. A gente tem o sexto módulo falando sobre projetos, então eu mostro todos os simuladores para você poder fazer a simulação, desenhar o seu projeto, criar imagens reais dele, montar toda a estrutura para poder definir, né, como é que o projeto vai ficar. Sétimo módulo a gente fala sobre processamento digital de áudio, você vai aprender todas as etapas, crossover, equalização, delay, limiter, fase, para que aí sim a gente vá para o oitavo módulo falando sobre alinhamento. Eu mostro um processo de alinhamento completo do zero e te mostro como é que tem que a gente definir a equalização do sistema de acordo com aquilo que a gente gosta de ouvir. Se você tem interesse em participar, não deixa de ficar ligado aqui no canal e lá no Instagram, para que eu possa comunicar que no dia 22 de abril, então a gente vai abrir algumas poucas inscrições para quem quiser participar. Fica ligado, caso você tenha interesse, porque eu não posso manter uma turma muito grande para que a gente possa dar atenção para essa galera. Se você ficou comigo até o final do vídeo, eu imagino que você quer ouvir a caixa tocando, mas eu vou te fazer uma proposta. Como nós ainda estamos testando o Shiver e a gente fez essa caixa para testar ele, se inscreve aí no canal que o próximo vídeo a gente vai trazer uma análise sobre o Shiver, tudo que a gente experimentou aqui, nos parâmetros dele, teste de potência, compressão de potência, e eu vou mostrar aí sim a caixa tocando. Então fica comigo, se inscreve aí no canal, marca o sininho, que o próximo vídeo a gente vai trazer a caixa tocando e uma análise do Shiver. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, que mais informação você gostaria que a gente trouxesse para cá, porque a tua participação é muito importante para que a gente continue motivado a continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.